Os segredos da civilização egípcia que a história escondeu. O que o Egito Antigo sabia, que não chegou até nós? O Egito que nunca foi totalmente explicado. Por mais de 5.000 anos, as pirâmides do Egito permaneceram imóveis, observando o surgimento e a queda de impérios, religiões e civilizações inteiras. Enquanto reinos desapareceram sem deixar vestígios, o Egito continuou ali, silencioso, sólido, quase eterno. Mesmo hoje, com satélites, scanners de muons, arqueologia avançada e inteligência artificial, o Antigo Egito ainda guarda segredos que desafiam explicações simples. Não se trata apenas de pedras empilhadas ou rituais religiosos exóticos. Trata-se de uma civilização que dominava conceitos complexos de tempo, espaço, corpo humano e ordem social, de uma forma que parece avançada demais para o período em que viveu. E talvez o mais intrigante seja isso. Quanto mais descobrimos sobre o Egito Antigo, mais percebemos que sabemos menos do que imaginávamos. O Nilo, a máquina perfeita da civilização. O rio Nilo não era apenas um rio. Para os egípcios, ele era uma entidade viva, um elo direto entre os deuses e os homens. Sem o Nilo, o Egito simplesmente não existiria. Todos os anos, as cheias provocadas pelas monções na África Oriental faziam o rio transbordar, cobrindo o vale com uma camada rica de sedimentos minerais. Estudos modernos mostram que esse limo era tão fértil que podia triplicar a produtividade agrícola em comparação com outras regiões do mundo antigo. Mas o verdadeiro segredo não está apenas na fertilidade natural, está no controle humano sobre esse fenômeno. Os egípcios criaram um sistema de irrigação baseado em bacias, diques e canais, algo que exigia planejamento coletivo, conhecimento empírico de engenharia hidráulica e organização estatal. E aqui surge um detalhe fascinante. Para prever as cheias, os sacerdotes observavam o céu. O reaparecimento da estrela Sírius no horizonte oriental marcava o início do novo ano egípcio. Esse evento, chamado de Helical Rising, mostra que a astronomia e a agricultura estavam profundamente conectadas. Nada era aleatório no Egito. Tudo seguia um ciclo. Tudo obedecia a uma ordem. O faraó, o corpo humano do poder divino. O faraó não governava apenas pela força. Ele governava pela crença. Para o povo egípcio, o faraó era literalmente o eixo que sustentava o mundo. Ele era visto como a encarnação viva de Horus, o deus do céu, e o responsável por manter a Ma'at, o princípio universal de equilíbrio, verdade e justiça. Sem o faraó, o mundo mergulharia no caos. Esse conceito criou uma das formas mais eficientes de controle social da história. Não era necessário questionar ordens, pois desobedecer significava romper o equilíbrio do universo. Registros administrativos mostram que o Egito possuía um sistema burocrático extremamente sofisticado, com escribas registrando colheitas, impostos, construções e censos populacionais. Tudo isso sustentava um Estado centralizado milhares de anos antes de modelos semelhantes surgirem em outras regiões. O faraó não era apenas um rei, ele era o próprio sistema. A mumificação, ciência disfarçada de religião. A obsessão egípcia com a vida após a morte escondia algo ainda mais profundo, um conhecimento prático impressionante do corpo humano. A mumificação evoluiu ao longo de séculos, passando de processos naturais no deserto para métodos altamente técnicos. O uso do natrão, por exemplo, é hoje reconhecido como um dos métodos mais eficazes de desidratação biológica conhecidos na antiguidade. Estudos modernos mostram que as resinas utilizadas possuíam propriedades antibacterianas e antifúngicas, retardando drasticamente a decomposição. Isso não era magia, era observação,
tentativa e erro e transmissão de conhecimento. O cérebro era removido, pois não era visto como essencial para a identidade humana. Já o coração permanecia, pois acreditava-se que ele guardava a memória, a moral e a consciência. Conceitos que, curiosamente, dialogam com ideias modernas sobre emoção e identidade. Cada detalhe da mumificação revela uma civilização que observava, testava e refinava seus métodos ao longo de gerações. As pirâmides, monumentos que não aceitam respostas simples. A Grande Pirâmide de Gizé continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. Com mais de 146 metros de altura original, ela permaneceu como a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Os blocos usados em sua construção pesam em média 2,5 toneladas, mas alguns ultrapassam 70 toneladas. O transporte, o encaixe e o alinhamento desses blocos exigiam logística, matemática e coordenação em escala monumental. E há mais. A pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com precisão superior à de muitos edifícios modernos. Sua base é quase perfeitamente nivelada, algo extremamente difícil mesmo com ferramentas atuais. Escavações recentes revelam vilas de trabalhadores organizadas, com padarias, enfermarias e áreas de descanso. Isso desmonta a narrativa de escravidão em massa e revela um sistema de trabalho altamente especializado. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram símbolos cósmicos, projetados para conectar a Terra ao céu. Conhecimento científico, muito além do seu tempo. Os egípcios dominavam matemática suficiente para calcular áreas, volumes e proporções complexas. Utilizavam frações unitárias e aplicavam geometria prática em escala larga. Na medicina, papiros como o de Edwin Smith mostram diagnósticos baseados em observação direta, algo incrivelmente racional para a época. O texto descreve lesões na cabeça, na coluna e no tórax, com recomendações claras de tratamento. Na astronomia, o céu era dividido em decanos, usados para medir o tempo noturno. Esse sistema influenciaria diretamente calendários posteriores. Nada disso surgiu por acaso, foi o resultado de séculos de observação acumulada. O conhecimento perdido, o silêncio após o colapso. Com invasões estrangeiras, mudanças religiosas e o declínio dos hieróglifos após o domínio romano, muita parte do conhecimento egípcio foi perdida. Quando o cristianismo se espalhou, muitos templos foram abandonados ou destruídos. A escrita egípcia permaneceu indecifrável por mais de 1.400 anos, até a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799. Mesmo assim, muitos textos foram danificados ou nunca encontrados. Isso significa que nossa compreensão do Egito é fragmentada. Estamos reconstruindo uma civilização inteira a partir de pedaços. O Egito ainda observa. O Egito Antigo não foi apenas uma civilização do passado. Ele foi um experimento humano em larga escala, onde ciência, religião e poder caminharam juntos. E talvez o maior segredo do Egito não esteja no que já foi descoberto, mas no que ainda permanece enterrado, silencioso, sob a areia do tempo. Porque, no fim, o Egito nunca revelou tudo, e talvez nunca revele. Se você chegou até aqui, é porque a história do Egito Antigo realmente te prendeu, e isso diz muito. Inscreva-se no Atlas da História para continuar explorando as civilizações, os acontecimentos e os segredos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também gostam de história. E se quiser continuar essa viagem pelo passado, conferir os próximos vídeos aqui no canal. Porque entender a história é entender quem nós somos.